E aí o que acontece, Lelê? Aí o que acontece? O que o Renato faz? Não saímos da zona. Aí ele coloca quem em campo? Ele. Quem? Ele, amado mestre. Tá, mas aí tem uma coisa... Calma, só um pouquinho. eu quero Os caras estão cansados, Não, tudo bem. A justificativa dele é essa. Vocês não têm as informações que eu tenho sobre os jogadores. Mas a gente tem outros. E aí ele fala que o Cristaldo deveria ter saído porque não é nem pra ter começado. Beleza, mas aí eu coloquei o J. Pedro Galvão. Por quê? Porque eu precisava de um jogador na frente para prender a bola e brigar contra os zagueiros. Ele não faz isso, Renato! Ele não faz isso, Renato! Ele tá mais de um ano aqui, ele tem mais de 40 jogos, ele não sabe fazer isso, Renato! Ele não sabe prender a bola contra os zagueiros! Ele não consegue, Renato! Ele não consegue fazer isso! Eu penso, a ideia pode ser a melhor do mundo. Acho que a ideia tá até certa, tá? Tu tá ganhando o jogo 2-0, tu fecha a casinha, tu coloca o cara na frente pra prender a bola pra segurar a defesa deles lá na frente. Mas não com o J. Pedro Galvão. Tu é um jogador hipotético. Ele não tem, ele não sabe, ele não consegue. Agora, e não adianta, Renato, não adianta, Renato, vir na coletiva e falar que a imprensa pega no pé, que a imprensa gaúcha faz isso, faz aquilo outro. Não é a imprensa, é a torcida do Grêmio que não atura mais esse jogador, não suporta mais. A torcida do Grêmio, ela é lograda quando esse cara entra em campo. Essa é a verdade, Ela não suporta mais, Arnos. E vou te falar, Gordo, eu penso assim, que toda unanimidade é burra, assim, sabe? Eu acho que tu sempre tem que ter diferentes pensamentos e tal. Certo. Mas tem unanimidades que tu não pode ir contra, cara. Tu não pode botar um jogador desse que é uma afronta ao torcedor, cara. Improvisa, velho. Improvisa, mas não bota mais o sujeito que não tem a mínima condição de estar em campo. E assim, não tô questionando entrega, nem nada, porque isso não é um ponto a ser discutido. A gente tá falando de qualidade, cara. Um time do tamanho do Grêmio, uma potência como o Grêmio, que sempre entra na competição para ser um dos nortes, tá sendo uma vergonha com um cara desses. E não é de agora esse discurso, é de um ano que já dura esse discurso. O JP Galvão é um sonho de uma noite de verão que não deu nada certo. Foi terrível a passagem desse jogador no Grêmio e sem medo de errar, cara. Sem medo de errar. Talvez seja o jogador que eu vi mais fracassar com a camiseta do Grêmio em todos os meus anos de vida. A gente já viu muita coisinha ruim, cara. Mas assim, esse sujeito, ele não conseguiu acertar absolutamente nada. É daqueles ditados que a gente gosta de brincar às vezes. É capaz dele errar até o vestiário e entrar no vestiário adversário na hora de ir embora, porque ele tá perdido, completamente perdido. E repito, a culpa não é dele. A culpa é de quem trouxe ele e de quem coloca ele no campo. Ou seja, a culpa é sim da direção do Grêmio e a culpa é do Renato que escala ele. O Renato não pode se eximir da culpa. Obviamente que a gente tem que cobrar da direção contratações, é o que tem e é isso aí mesmo. Ontem não tinha pra onde fugir, mas o Grêmio precisa trazer alguém que faça no mínimo 3% a mais que o JP Galvão. E assim, 3% a mais. Adams, eu concordo contigo. Não me parece falta de dedicação, nem falta de profissionalismo, não tem nenhuma... É completamente diferente do que aconteceu com outros jogadores que a gente viu jogar. Vamos ficar só no exemplo do Grêmio, sabe? O cara veio a não fazer. Eu acho que ele tá tentando, só que ele tá completamente abalado. É que nada. O ombro dele tá pra baixo, ele já não chega. Tipo assim, ele tá perdendo pra ele mesmo. Ele deve estar fazendo assim, velho, numa boa. Todo mundo aqui já teve uma situação de revés na vida. E sabe quando naquele momento em que tu descreveu muito bem. O ombro baixo, a cara triste, sabe? Aquele cara que chega em casa e diz assim, o que eu tô fazendo aqui ainda? Sabe? Ele sabe que não vai conseguir render mais. Talvez se ele fosse tirado há 3, 4 meses atrás, 5, 6, e ele voltasse pro clube dele, ou fosse pra outro clube, ele estaria respirando um ar diferente, poderia estar fazendo gols e tal. Mas tem coisas que não funcionam e não adianta tu ir contra a lógica. A lógica é ele entrar em campo e não entregar.